E aí, garotada, retomando com vocês o nosso trabalho de linguagens, códigos, tecnologias, voltado para o Exame Nacional do Ensino Médio, Enem. Nós somos o Guia de Linguagens, eu sou o professor Samuel Santana. Nós temos a mais ampla cobertura, uma completa cobertura de todas as competências e todas as habilidades de linguagens para o seu aprimoramento, para o seu aperfeiçoamento, ok? Questões corrigidas, explicações, comentários sobre as competências e habilidades, questões corrigidas e analisadas para você exercitar, para você aprimorar. Tranquilo, meninos? Guia de Linguagens, professor Samuel Santana. Curta o nosso canal, inscreva-se no nosso canal. O seu reconhecimento é fundamental para o nosso trabalho. Hoje, o nosso foco é a competência de área 6, linguagens, códigos, tecnologias, com suas 3 habilidades. Certo? E nós trabalharemos com vocês na competência 6, linguagem. A linguagem, a palavra, do signo, significante e significado. Linguagem verbal e não verbal. Em que consiste, o que é, quais são os objetos das questões das 3 habilidades da competência 6. A competência 6, nas suas 3 habilidades, ela cobrar de vocês, primeiro, a progressão temática do texto, os recursos expressivos que fazem com que o texto se desenvolva. A progressão temática, você está desenvolvendo um texto, normalmente são textos de caráter argumentativo, os recursos que você trabalha, como os pronomes, as conjunções, as conjugações verbais que fazem com que o texto progrida, seja um texto narrativo, um texto dissertativo, descritivo ou injuntivo ou dialogal. Tranquilo? Normalmente são textos dissertativos e normalmente são textos dissertativos e argumentativos. Então esse é o primeiro ponto, tá? A progressão temática do texto. No segundo ponto, nós temos as funções da linguagem, as 6 funções da linguagem: emotiva, fática, metalinguística, poética, referencial e conativa. Ainda na sequência desse trabalho, eu trabalhei com vocês um vídeo falando das 6 competências, das 6 funções da linguagem. Tranquilo? Então, primeiro, a progressão temática do texto, os recursos utilizados para que o texto progrida, para que o texto se desenvolva, para que o texto tenha uma sequência. Segundo, as funções da linguagem. E terceiro, a língua portuguesa do Brasil como um patrimônio histórico, a língua portuguesa como um instrumento pelo qual a nossa identidade se construiu. Tranquilos? A língua portuguesa do Brasil, nosso patrimônio linguístico, como que ela se constrói, como que ela evoluiu, a origem dela, a sua evolução e o seu estágio atual. Certo, meninos? Então, 3 habilidades, a competência de área 6 cobrará de vocês. Ok? E nós corrigiremos nessa aula, nesse nosso encontro, as questões envolvendo essas 3 habilidades, questões gerais anteriores, comentaremos e analisaremos com vocês para que vocês aprimorem, para que vocês desenvolvam e para que vocês tenham um grande sucesso na prova de linguagens do Enem. Não só na prova de linguagens, óbvio, em todo o Enem. Tranquilos? Ótimo estudo, uma boa semana. É o que desejo o titio Simas. Abraço, meninos. Até a próxima. E aí, garotada, retomando com vocês, Enem, linguagens, códigos, suas tecnologias. Eu sou o professor Samuel Santana, nós somos o Guia de Linguagens, o seu canal no YouTube para o seu aprimoramento visando a prova do Enem, a prova de linguagens do Enem. Tranquilos? Retomando com vocês agora, e nessa retomada, a competência de área 6. A competência de área 6, rigorosamente, o Enem cobra de vocês esses aspectos. Compreender e usar os sistemas simbólicos das diferentes linguagens como meio de organização cognitiva da realidade pela constituição de significados, expressão, comunicação e informação. Nesta competência, o objeto das questões serão, primeiro, a progressão temática do texto, os recursos expressivos na construção dos gêneros textuais das tipologias descritiva, dissertativa, injuntiva, narrativa e dialogal. Tranquilos? Segundo, a função da linguagem evidente, predominante nos gêneros textuais. Terceiro, a língua portuguesa, a importância da língua portuguesa como patrimônio histórico na construção da identidade nacional. Tranquilo, meninos? Então acompanhe aqui agora comigo as 3 habilidades, questões corrigidas e comentadas, para que você se prepare, para que você se aprimore e saia muito bem na prova de linguagens do Enem. Vamos lá então. Habilidade 18. A habilidade 18 o Enem cobra. Identificar os elementos que concorrem para a progressão temática e para a organização e estruturação de textos de diferentes gêneros e tipos. Observe aqui, os tipos são as tipologias textuais: narrativa, descritiva, dissertativa, injuntiva e dialogal.
Nós estudamos com vocês lá na competência de área 1, vocês podem retomar, porque lá nós temos um vídeo explicando essas tipologias. E os gêneros textuais de cada uma delas, certo? Então nós vamos colocar um gênero textual, um texto de cada uma das tipologias, e vamos cobrar de vocês os recursos expressivos usados na construção daquele texto, na progressão temática do texto. Por exemplo, se o texto é narrativo, ele tem uma sequência de ações. Uma sequência de ações normalmente se constrói com os tempos verbais, ok? Podem ser também os pronomes, podem ser também as conjunções, podem ser recursos como enumeração, comparação, analogia, tranquilos? Então, habilidade 18, e na habilidade 18 nós corrigimos com vocês e comentamos uma questão do Enem 2017, da segunda aplicação. Texto. Acho que educar é como catar piolho na cabeça de criança. É preciso ter confiança, perseverança e um certo despojamento. É preciso também conquistar a confiança de quem se quer educar, para fazê-lo deitar no colo e ouvir histórias. Então nós temos aqui um gênero textual, um pequeno texto de caráter dissertativo argumentativo, certo? De caráter argumentativo, e nós temos a questão, o enunciado da questão. Concorre para a estruturação e para a progressão das ideias, concorre para a estrutura do texto e para a progressão das ideias, o desenvolvimento das ideias, no texto, os seguintes recursos: A. Comparação e enumeração. B. Hiperonímia e antonímia. C. Argumentação e citação. D. Narração e retomada. E. Pontuação e hipérbole. Observe aqui, se necessário, retome o texto é curto, o enunciado, e 13 segundos para vocês resolverem a questão. Nós retomaremos daqui a pouco com o item correto e o comentário sobre a resposta, ok? Então, 13 segundos para vocês. Concorrem para a estruturação e para a progressão das ideias do texto os seguintes recursos. Letra A. Comparação e enumeração. Observe aqui. Comparação. Educar é como catar piolho. Enumeração. Precisa ter confiança 1, perseverança 2 e um certo despojamento 3. Ok? Então, observe por que não as outras. Hiperonímia. Não há observação aqui de hiperonímia. Hiperonímia consiste no uso de um nome genérico, por exemplo, cidade. E hiponímia no específico, Goiânia, Belo Horizonte, Uberlândia, São Paulo, Rio. Cidades é hiperonímia, genérico. E a especificidade, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, hiponímia, hiper, hipo. E antonímia, não, o texto não se constrói por antônimos, tá? Argumentação e citação. Argumentação tudo bem, mas citação não tem no texto, não ocorre no texto. Narração e retomada, o texto não é narrativo. Pontuação e hipérbole. A pontuação do texto é tranquila, simplesmente evidencia as pausas da vírgula e do ponto. Nós não temos, por exemplo, reticências, exclamações e interrogações que têm um caráter expressivo maior. Assim como não há exagero no texto que caracteriza a hipérbole, ok? Então, claramente a letra A, comparação do cara com o catapiolho, e no segundo parágrafo nós temos um exemplo de enumeração, ok? Vamos lá, então agora para a habilidade 19, certo? Tranquilos? Mais uma questão com vocês. Meninos, meninas, meninos, não se esqueçam. Curtam o nosso canal, inscrevam-se no nosso canal. O seu reconhecimento é fundamental para nós. Então, daqui a pouco, mais uma habilidade. E aí, galerinha, habilidade 19 da competência de área 6. O Enem cobra nessa habilidade o seguinte aspecto: analisar a função da linguagem, as 6 funções da linguagem. Nós trabalharemos com vocês um vídeo revisando com vocês, reforçando com vocês as 6 funções da linguagem, tá? Analisar a função da linguagem predominante nos textos em situações específicas de interlocução, em relações específicas de interação de dois sujeitos, de comunicação de dois sujeitos, certo? Então, olha aqui, texto, uma questão do Enem 2020, da segunda aplicação, texto Fabrício Carpinejar. As cartas de amor deveriam ser fechadas com a língua, beijadas antes de enviadas, sopradas, respiradas, o esforço do pulmão capturado pelo envelope, a letra tremendo como uma pálpebra. Não a corisenta, neutra, mas a espuma, a gentileza, a gripe, o contágio, porque a saliva acalma o machucado.
As cartas de amor deveriam ser abertas com os dentes. Fabrício Carpinejar. No texto, predomina a função poética da linguagem, pois ele registra uma visão imaginária simbolizada do mundo, de mundo, construído por meio do trabalho estético da linguagem. A função de linguagem, comparação, metáfora, nós temos a personificação, hipérbole, exagero, tranquilos? Isso define e caracteriza a função poética da linguagem, a elaboração da linguagem. A função conativa, agora vamos lá, o comando da questão. A função conativa também contribui para esse trabalho, na medida em que o enunciador procura, letra A, influenciar o leitor em relação aos sentimentos provocados por uma carta de amor por meio de opiniões pessoais. B. Definir com objetividade o sentimento amoroso e a importância das cartas de amor. C. Alertar para consequências perigosas advindas de mensagens amorosas. D. Esclarecer como devem ser escritas as mensagens sentimentais nas cartas de amor. E. Produzir uma visão ficcional do sentimento amoroso presente em cartas de amor. A, B, C, D, U, E. 13 segundos para você responder e nós retomaremos com a resposta e o comentário, ok? Com o correto o comentário. Então vamos lá, daqui a pouco. E aí, garotada, resposta letra A, 19, habilidade 19, letra A. No texto predomina a função poética da linguagem, elaboração da mensagem, pois ele registra uma visão imaginária simbolizada do mundo, construído por meio do trabalho estético da linguagem. A função conativa ou apelativa também contribui para esse trabalho na medida em que o enunciador procura. A função conativa é característica, marca das propagandas, do gênero indutivo. A função conativa tem como característica principal persuadir, convencer o receptor. Portanto, a letra A está influenciar o receptor a mudar de comportamento. Influenciar o leitor em relação aos sentimentos provocados por uma carta de amor por meio de opiniões pessoais. O texto não procura definir com objetividade o sentimento amoroso, muito pelo contrário, ele é muito subjetivo, está focado numa visão do eu, numa visão pessoal. Ele não está alertando para consequências perigosas de mensagens amorosas, não tem nenhuma referência a consequências perigosas de mensagens amorosas no texto. Esclarecer como devem ser escritas, não está explicando as cartas de amor, o texto não é de caráter metalinguístico, e ele não também visa produzir uma visão ficcional do sentimento amoroso presente em cartas de amor, ok? Não é emotivo. Então nós temos aqui a letra A função conativa tem como marca principal, marca primordial, convencer, influenciar o comportamento do receptor, do leitor, ok? Então, letra A, vamos lá agora a habilidade 20 com vocês, a última habilidade da competência de área 6, ok? Então vamos lá, meninos, habilidade 20. Rapaziada, fechando com vocês a competência de área 6, habilidade 20. Na habilidade 20 o Enem vai cobrar de vocês reconhecer a importância do patrimônio linguístico, a língua portuguesa do Brasil, para a preservação da memória, da nossa memória como povo, e da identidade nacional, da nossa identidade como povo, ok? Então, o objeto da habilidade 20 é a língua portuguesa do Brasil. Meninos, vamos lá então à questão, uma questão do Enem 2018, da segunda aplicação. Eu escolhi essa questão porque essa questão é mais ampla, ela dá para vocês um embasamento teórico que já foi explorado em outras questões, em outras oportunidades do Enem. Tranquilos? Uma língua, múltiplos falares. Desde suas origens, o Brasil tem uma língua dividida em falares diversos. Mesmo antes da chegada dos portugueses, o território brasileiro já era multilingüe. Havia cerca de 1.200 línguas faladas pelos povos indígenas. O português, trazido pelo colonizador, tampouco era uma língua homogênea. Havia variações dependendo da região de Portugal, de onde ele vinha. Há de se considerar também que a chegada de falantes de português acontece em diferentes etapas, em momentos históricos específicos. Na cidade de São Paulo, por exemplo, temos primeiramente, o encontro linguístico de portugueses com índios, e além dos negros da África vieram italianos, japoneses, alemães, árabes, todos com suas línguas. Todo esse processo vai produzindo diversidades linguísticas que caracterizam falares diferentes, afirma um linguista da Unicamp. Daí que,
Na mesma São Paulo pode-se encontrar modos de falar distintos, como o de Adoniran Barbosa, sambista, que eternizou em suas composições o sotaque típico de um filho de imigrantes italianos, ou o chamado R retroflexo, aquele R dobrado, que junto com a letra I, resulta naquele jeito de falar carne e porta, característico do interior de São Paulo. Tranquilos? Texto, uma língua múltiplos falares. Esse texto é importante porque ele serve de base para outras questões que vocês trabalham ou já corrigiram ou já viram do Enem e pode ser objeto de outras questões do Enem que vocês vão fazer, certo? O enunciado, a partir desse breve histórico da língua portuguesa no Brasil, um dos elementos de identidade nacional, entende-se que a diversidade linguística é característica, é resultado da imposição da língua do colonizador sobre as línguas indígenas, B. Interação entre os falantes de línguas e culturas diferentes, C. Sobreposição das línguas europeias sobre as africanas e indígenas, D. Heterogeneidade da língua trazida pelo colonizador, E. Preservação dos sotaques característicos dos imigrantes. Como nas demais questões, 13 segundos para vocês responderem e nós voltamos com a correção e o comentário, ok? Vamos lá então, meninos, vocês. E aí, meninos, habilidade 20, competência de área 6, a resposta é a letra B. Olha aqui, a partir desse breve história da língua portuguesa no Brasil, um dos elementos de identidade nacional, entende-se que a diversidade linguística é resultado da interação, da relação entre os falantes de línguas e culturas diferentes, certo? A interação, não a imposição. A imposição da língua do colonizador. Na verdade, essa língua do colonizador chegou aqui e interagiu com as línguas nativas, depois com as outras que foram chegando. Sobreposição das línguas europeias sobre os africanos e indígenas? Não, elas não se sobrepuseram, foi mal, desculpa, elas não se sobrepuseram, elas interagiram, integraram e criaram uma outra. A heterogeneidade da língua trazida pelo colonizador, não só a língua do colonizador era heterogênea, a dos nativos também era, a dos africanos também era, certo? Preservação dos sotaques característicos dos imigrantes? Não. Há a construção de um sotaque novo no Brasil, graças a esse processo de interação entre as línguas. Então as línguas não se sobrepuseram às outras, e sim interagiram, ok? Letra B. E atenção a essa questão, porque o tema dessa questão é tema de várias questões do Enem, tá? Em todo o Enem cai alguma coisa parecida. Então, tranquilos? Na verdade, as habilidades, óbvio, são cobradas em todos os Enems, por isso as questões se parecem, tá? O Enem tem um padrão de prova, ok? Boa semana, meninos, bons estudos, um abraço, eu te desejo, o titio Simas. Não se esqueçam, curtam o nosso canal, inscrevam-se no nosso canal, o seu reconhecimento é fundamental para nós. Abraço, até a próxima.